Abra em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Foi o evangelho de domingo. Vamos relembrar, né? Vamos relembrar. E disse-lhes naquele dia ao cair da tarde: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, a gente tem que se colocar dentro dela, para que a gente possa ser transformado pela palavra. Cada vez que a gente escuta a palavra de Deus, ela tem que ser um encontro. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar, porque ela vai nos questionar, né? Ela vai nos colocar diante dessa situação. É claro que aqui existia uma situação real, do mar agitado, barquinho deles lá, para afundar, e Jesus dormindo na sono solto. E o pânico deles de morrer todo mundo naquela hora. Mas na nossa vida a gente passa por outras tempestades que não necessariamente de água, né? Mas quando eu leio isso aqui, tem algo que me chama muito, que é o que os discípulos ficaram se questionando: quem é este? Quem é este? Quem é este por quem vocês vieram aqui hoje? Vocês saíram de casa num dia frio, podia estar dentro de casa dormindo, tomando a canjica em casa, né, comendo uma pipoca, vendo um filme, uma série. Quem é este que fez vocês virem aqui? Essas coisas a gente precisa sempre se perguntar. É a mesma história, uma comparação da história da lebre com o cachorro. O cachorro está assim, passa uma lebre. Ele vê uma lebre passando e sai correndo, latindo atrás dela. Aí o outro cachorro vê o outro correndo, vai também. E vai uma turma, cada um vai passando, vai vendo o cachorro. E vai aquela turma, uma turma grande, correndo, latindo. Até que um que está lá atrás pergunta para o outro assim: por que nós estamos correndo? Fala: não sei. Então, para. O que eu estou querendo dizer? A gente tem que saber quem ele é. Quem ele é? Quem é esse que tem o poder de acalmar as minhas tempestades interiores? Quem é esse que eu estou desorientada e ele fala: calma? Porque diante de Deus, Deus é um eterno presente. Então nós temos sempre que, todos os dias, a gente tem que renovar. Por que eu estou com Ele? Quem é Ele? É o amor da minha vida? É a minha força, a minha luz, a razão por que eu venho aqui, a razão por que eu corro, a razão por que eu faço determinadas opções na minha vida? Quem é Ele? Isso para nós tem que ser uma coisa tão clara, porque a nossa fé, quando Jesus pergunta: vocês não tendes fé? A nossa fé é uma construção, e ela é uma mistura de medo e de confiança. Você recebe uma notícia que você está com câncer, e você fala: Deus me abandonou, me esqueceu, morrer. Aí sai a notícia que está curada, que está bem, você fala: não, Deus me olhou. Então a gente vive nessa construção. Como é que eu vou fazer com que isso fortaleça cada vez mais? Como que eu vou caminhar? Eu tenho que ter um encontro com Deus todos os... Amigo não se vê de vez em quando. Amigo, uma amizade pressupõe encontros periódicos, não uma vez hoje, depois na próxima, né, parada.
Porque isso é construção, porque a relação é com pessoa, e a confiança é sinônimo de fé. Bendito o homem que confia em Deus. Está escrito em Jeremias, é como uma árvore plantada, onde está sempre irrigado com água, ele sempre vai dar fruto, independente da estação. Bendito o homem que coloca sua esperança em Deus. Mas isso é uma caminhada, e é tão lindo, porque quantos de vocês hoje tiveram a graça de ouvir, eu não sei se o evangelho que vocês ouviram hoje, a primeira leitura da missa daqui de hoje foi Reis? Foi Ezequias? O que vocês acabaram de ouvir agora? Fala para mim que vocês não sabem nem o que vocês ouviram agora na missa. Foi a leitura de Ezequiel? Segunda Reis? Não? Alguém consegue me contar o que vocês ouviram agora na primeira leitura? Sem ler? Não, né? Não guardaram. Estou falando como é que a palavra de Deus tem o poder de nos transformar. O que eu já ensinei para vocês antes de vocês ouvirem a palavra? Chamar quem? O Espírito Santo. Porque essa palavra tem que gerar vida em nós. Então aquilo que eu falei com vocês, a gente está sentado aqui, o corpo está voando. Ok? Aprender a estar. E essa leitura de Ezequiel hoje, assim, ela é encantadora, porque ela mostra para nós essa questão da graça que nós temos de uma coisa chamada oração. Como é que a gente vai crescendo na confiança com Ele? Como é que eu vou tendo uma fé sólida, uma fé firme, que o vento pode bater, que o mundo pode me tirar as coisas, que as minhas referências podem desaparecer e Ele permanecer e eu de pé? Só numa construção, mas é muito firme, porque senão na primeira batida eu falo, Deus me esqueceu. Então a oração é um presente de Deus para nós, porque tudo a gente tem que levar a Deus, com súplicas, nós fazer os nossos pedidos a Ele, apresentar as situações para Ele, com ação de graças, tudo contar para Ele, tudo levar para Ele, igual o Ezequiel fez. Então eu vou ler para vocês, né, de novo, porque se ninguém prestou atenção, na leitura de hoje, né, que é, peraí, eu fiquei tão emocionado com essa leitura de hoje, Reis, e eu vi que não chegou no coração de vocês não, que ninguém lembrou dela. Fiquei triste agora, ninguém lembrou dela. Olha que lindo, leitura do livro dos Reis. Então a situação era essa aqui, Jerusalém tinha um exército em volta de Jerusalém, que era dos assírios. Então o rei da Síria chamava-se Senaqueribe. Isso é leitura de Reis. Ele era o rei da Síria, então ele mandou um mensageiro lá para Ezequias, que era o rei de Jerusalém, e estava escrito desse jeito. Pode imaginar quando ele recebe esse bilhete: não te seduz o teu Deus, em quem confias, pensando, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios, porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Então ele recebe um bilhete. O rei estava do lado de fora, de Jerusalém, fala aqui, o bilhete é esse aqui, ó. Você não fica seduzido pelo seu Deus, não, porque você está escutando o que nós estamos fazendo com as nações, nós estamos acabando com todas. Você está achando que você vai salvar, por quê? Olha o que ele fez, que é excepcional, a gente tem que aprender. Ele não convocou ninguém, não convocou nenhum exército, não convocou nada. Ele pegou o bilhete, foi lá no templo, conversar com quem? Com Deus. Olha que modelo, olha que coisinha mais fofa, fiquei encantada com ele. Lá foi Ezequias, tomou a carta da mão dos mensageiros, foi lá no templo, estendeu a carta para o Senhor para ele ler. Ai, que bonitinho demais, coisa louca. Estendeu a carta e falou com ele assim: Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram as nações e seus territórios, lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses,
mas obras das mãos dos homens de madeira e pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor, nosso Deus, olha que linda a oração que ele faz. Livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Foi embora. Não é espetacular? Olha a confiança, foi lá, pegou o papel, falou aqui, só está lendo a mensagem? Falou que vai acabar conosco também. Abre os olhos e leia, abre o ouvido e escuta. E ele faz essa oração de confiança absoluta, né? Nos livra, nos livra. Aí Deus chamou Isaías, eu fico louca com essas histórias. Chamou Isaías, falou: Isaías, vem cá, vai lá dar um recado para ele, para mim. Lá vai Isaías, que você já leu, lá foi Isaías. E eu vou ler só o final da mensagem, para estimular vocês a ler. E aí Deus conta tudo e fala no final assim: eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Deus, quando levanta, quando é brinquedo, não. Ele não entrará nesta cidade, e nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar. O exército era impressionante o tamanho dele. E não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei, em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Davi foi um rei que Deus foi muito apaixonado por ele, né, gente? Fala a verdade. Nessa mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185 mil homens. Senaqueribe, rei da Síria, pegou as malas e voltou para casa. Do jeito que ele veio, ele voltará, assim disse o Senhor. Quando é que será que nós vamos aprender com esses modelos, né? Porque hoje, da mesma forma que Senaqueribe fez, foi no templo, hoje nós podemos ir aonde? Aonde? Vai ali, ó. Está ali vivo. Vai lá e conta para ele. Vai lá e conta o que te aflige. Vai lá e conta para ele que tem uma tempestade, uma onda querendo te engolir. Vai lá e fala com ele: Jesus, meu marido está com diagnóstico de câncer. Eu não sei se vai viver ou vai morrer, eu estou apavorado, não sei se eu confio no Senhor ou não. Ele sabe que a gente tem uma mistura de medo e de confiança, e que a nossa vida é uma construção, até ter um coração que tenha uma serenidade. A serenidade é fruto da confiança, é fruto do abandono. Por isso que Jesus dormia, porque ele estava completamente abandonado nas mãos de Deus. E nós confiamos mais ou menos na mão dele, porque a gente confia nas nossas. A gente fala: não, eu dou conta. A gente não dá conta de nada. Mas a gente tem que entregar para quem pode. Fala: Senhor, eu estou com um tumulto interno absurdo. Eu não sei se eu caso, se eu não caso, se eu compro uma empresa, se eu não compro, se eu peço demissão ou não. Eu estou desempregado. Conta, olha as contas, olha a minha dívida. Vai lá, conta para ele, apresenta a lista das dívidas. Vocês já fizeram isso alguma vez? Nunca, né? Tem que ser ousado. É espetacular fazer isso, porque o amor é ousado. É assim. Tem que ir lá e dividir tudo com ele. Fala: o que nós vamos fazer o que com isso? Pede ajuda para quem lê, para quem vê, para quem enxerga e para quem te espera. Então nós temos que cultivar no nosso coração a serenidade. Ela depende da confiança, e a confiança é sinônimo de fé. E aí o nosso coração ele vai ter, o coração que é sereno, que confia, ele tem um quadro, tem algo guardado dentro dele, que é a alegria. Já falei com vocês que a alegria é um transbordamento de Deus em nós, porque nós sozinhos não temos alegria nenhuma. Nós somos um bando de hiena, reclamamos por tudo. Reclamamos tudo, já reclamamos. A gente não vê. A gente precisa de Nossa Senhora para nos mostrar a ação de Deus na nossa vida. Olha o que seu pai está fazendo, minha filha, presta atenção. A gente não consegue esperar. Mas por que eu posso afirmar para vocês que a gente pode se entregar, igual diz Teresa de Ávila? Nada te perturbe, nada te inquiete, só Deus basta. Por que eu posso afirmar isso para vocês? Já aprenderam, não? Aprenderam ainda não? Por quê? Onde que está a garantia disso? Porque primeiro Deus é bom. Vocês rezaram isso no Salmo domingo. Deus é bom.
Não existe maior prova de amor que Ele já fez por nós. Ele já fez tudo. E eu posso afirmar para vocês: Deus é bom e o amor dele é eterno. Deus não vai mudar de ideia. Mesmo que você fale com Ele: eu não quero o Senhor na minha vida, Ele vai falar: que pena, porque eu continuo te amando. Ele não consegue fazer outra coisa, porque Ele é amor. Então por que eu não preciso me perturbar diante dos problemas? Por causa do amor dele por mim. O que eu preciso fazer? Correr até Ele, vai lá na igreja, conversa com Ele. Sabe o que me entristece? Conversar com tantos cristãos, se dizem católicos, né? Falo com os cristãos de domingo, chega tumultuado, eu falo: vai lá conversar com Jesus, vivo. Aonde? Vai, entra lá na igreja, mas aonde? Tem uma luzinha vermelha, segue a luz, segue a luz. A luz vermelha, minha filha. Toda igreja tem uma luz vermelha? Tem, minha filha. Não sabem, desconhecem o maior tesouro que nós temos na vida, que é Ele vivo. Vai lá e conversa com Ele. Vai lá e conta a situação para Ele. E deixa Ele agir. São Paulo fala isso aos Filipenses, acho que é no capítulo 4. Em tudo, faça oração, vai lá, conversa com Ele, apresente ao Senhor, seja em oração, seja em súplica, com ação de graças. Em tudo, conta para Ele, confia nele e tenha paciência de esperar. Igual a Catarina falou: Senhor, falou com Deus Pai, como é que eu sei que eu estou fazendo a vossa vontade? Ele falou: se você tiver paciência, Catarina. A gente acaba de contar para ele e fala assim: o senhor já resolveu? Ó, não é assim? A gente vai, entrega e esquece. Fala: Ele está agindo, Ele está fazendo isso. Por que eu sei? Porque Ele me ama. Seja ousado, porque o amor é ousado. Seja ousado, porque o amor é ousado. É preciso falar com Ele, é preciso apresentar. Essa oração, eu quase chorei, eu escutei isso de manhã. Falei: que coisa maravilhosa. Ele não chamou ninguém, Ele era o rei de Jerusalém. Ele não chamou o exército. Ele pegou o papel e foi lá para o templo. Olha que coisa mais pura. Nós temos que cultivar essa confiança simples, pura, de uma criança. Simples. A nossa fé é algo simples. Eu creio no Deus que me criou e que mandou o Filho. Uma oração, quando Deus começa a agir de uma forma assim tão concreta no mundo, é quando Ele manda Jesus, né? A anunciação é a ação de Deus no mundo. Ele entra e fala: vou ensinar vocês. Jesus nos ensinou tudo. Ele apresentava ao Pai, tudo Ele rezava, Ele passava a madrugada rezando. Como é que Ele escolheu os discípulos? Passou a noite em oração com o Pai. Nós rezamos 5 minutos, para não rezei demais hoje. Então nós precisamos de disciplina, precisamos de constância, precisamos de firmeza. E Jesus é tão doce. Eu falo que a doçura dele é tão impressionante, que Ele fala: como é que você vai confiar em mim? Ele fala: experimenta confiar as pequenas coisas. Fala: Jesus, como é que você pode fazer uma coisa dessa, meu filho? Experimenta, treina, confia as pequenas e veja. É o único que não vai nos decepcionar, não vai nos abandonar, nunca vai te dar algo errado, nunca vai te orientar a algo errado, nunca. Por quê? Por causa do amor que é eterno. Porque a palavra de Deus não te engana. O que está escrito, aqui está escrito, não vai mudar uma vírgula, um J, como diz Jesus. Está escrito. Quem é este que até o mar obedece? Pode imaginar a cena que esse povo viu? Aquele barco para virar e de repente faz uma calmaria. É igual na sua vida, quando a vida está parecendo que está do avesso e de repente tudo acalma. É assim que é preciso dizer, que é preciso fazer. Deus faz, porque Deus nos escuta. Hoje é dia da Sagrada Face. Quando Jesus apresentou para a freira, né, pediu a ela que lançasse essa devoção da Sagrada Face, e ela tinha que fazer, Nossa Senhora manda ela fazer medalha, e ela não tinha dinheiro, fez o orçamento, não tinha dinheiro, pediu à freira, a superiora, conversou com Nossa Senhora, se podia ser uma outra coisa, que não, e foi toda uma negociação, fez o orçamento, o dinheiro era X, ficou apavorada, não tinha dinheiro. Aí quando ela entra no quarto dela de noite, antes de dormir, na mesinha dela, tinha um envelope, ela abre, exatamente o dinheiro que ela precisava para mandar fazer o que Deus tinha pedido. É escandaloso, porque Deus age. Como
como assim, Filó? Não tem jeito de fazer isso? Não tem. Deve ter uns 40 anos, mais ou menos. Era uma menina e fui ajudar meu pai numa reforma lá em casa. E fiz um combinado com Jesus que ele iria me ajudar através do trabalho. Tanto que eu sonhei que eu estava num hotel e que eu abri as gavetas e falava, olha, já está tudo arrumadinho. Era carimbo e terço. Uma gaveta só de terço, uma gaveta de carimbo. E todos os carimbos eram meus. Falei, reza e trabalha, né? Como diz Bento, reza e trabalha. E era tão impressionante que tinha uma parte lá, que tinha que fazer dos armários, a cozinha era muito grande. E era armário demais, era coisa demais. E a forma como o arquiteto desenhou tudo, vocês conhecem arquiteto, né? É tanta coisa que só Deus na causa. E aí, quando eu vi o orçamento que o arquiteto me mandou, meu pai era muito bravo com essas coisas, o arquiteto me mandava tudo escondido, meu pai até, agora está lá no céu, já viu que foi feito assim, né? Mas não teve noção que foi desse jeito, não. Aí o arquiteto me mandou o orçamento, eu fui rezar, falei com Jesus, o senhor viu a conta? Prestou atenção. A lista do arquiteto é essa. Quanto nós dois temos na conta, filhinho? Temos não. Então, vou colocar aqui debaixo da cruz, porque a forma como o senhor vai arrumar é sua, né? A esfera dos milagres não me pertence, né? Eu trabalho e rezo. Muito bem. Deixei as coisas lá debaixo. E no dia seguinte chegou uma criança para mim. Eu trabalhava ainda no Hospital do Baleia. Chegou uma criança para mim e os prefeitos mandavam os meninos e com muita coisa. E aí passava pela ortopedia, passava pela pediatria, era uma loucura lá. E aí chegou uma criança para mim que ele tinha um problema no quadril, ou era agora ou eu não perdia. Quando eu vi a situação da criança, eu liguei no ortopedista, eles olharam, avaliaram o menino para mim na urgência, tudo na urgência, porque a Kombi estava esperando para poder ir embora, época de Kombi aí, né? Ela era uma loucura para trazer o povo. E ele falou, filho, tem que pôr um aparelho. E a oficina, tem uma oficina ortopédica lá, maravilhosa. E liguei para o pessoal da oficina, falei, gente, sabe que as coisas da urgência? Tem que fazer esse aparelho, tem que experimentar no menino, tem que passar no ortopedista, tem que ver se está tudo certo e ir embora. Mas é pobre de... É que é a turminha de Deus. Que é a turma. Falei, então, não passa orçamento para a família, não. Deixa para lá. Falei, Jesus, do jeito que nós dois já estamos, né, amigo? Mais um bocadinho menos, está tudo certo, né? Porque se o senhor chegasse aqui para mim desse jeito, eu ia pagar o aparelho para você. Então, não posso ter dois pesos. Bora. Aí falei com o moço, não comenta, deixa lá. Fez o aparelho, tudo certo, passou no ortopedista, tudo ajeitado, certo. Já devia ser umas 3, 4 horas da tarde, que eu estava conseguindo comer alguma coisa na cantina, e a cantina era vazada. E os pais que estavam do outro lado nos viam de cá. A avó fez sinal que queria falar comigo. A avó e a mãe. Falei, pedi que elas passassem. E ela falou, doutora Filó, foi me contar, já deu tudo certo, já fez o aparelho, já passou no ortopedista de novo, está impecável, nós já estamos indo embora. Falei, que bom, deu tudo certo. Doutora Filó, mas eu queria agradecer a senhora, porque eu sei que a senhora pagou esse aparelho. Falei, eu? Não, absolutamente, não sei nem quanto ficou isso. Sabia mesmo, não, quando eu ia conversar com eles. Não sei não. Ela falou, doutora Filó, a senhora não me engana? Eu falei, não, deixa eu explicar. O Baleia tem um serviço social. E que depois resolve isso tudo, só pode ficar descansada. A gente já está acostumado com esse tipo de problema aqui mesmo. Pode ficar descansado. Está tudo certo. Essa mulher olhou, não acreditou em mim de jeito nenhum. Mas eu continuei negando, né? Porque Jesus falou, não saiba direito o que fez a esquerda, eu estou falando como testemunho. E aí essa mulher ajoelhou lá na cantina, olhou para o céu, chorava eu e ela. E ela falou assim, nunca há de faltar nada na sua vida. Deus é testemunha e nunca há de faltar. Muito bem. Acabou, foi embora, eu fui embora. Cheguei no consultório, minha secretária falou assim, a gerente do banco está atrás de você. Eu falei, misericórdia, né? Misericórdia, né? Estou lascada, né, agora. O que será que eu arrumei? Jesus, o que nós dois fizemos? Aí era gerente do posto que tinha dentro do Baleia. Ela me ligou e falou, Filó, tá boa, ótimo, graças a Deus. O que eu fiz? Ela falou, menina, você não gosta de dinheiro, não? Eu falei, imagina, você não tem noção da necessidade, não. Ela falou, Filó, nós fechamos o banco lá no Baleia. Sim.
Você deixou um dinheiro na conta? Eu falei, não deixei não. Eu fui lá com você, que eu fechei, como é que eu deixei dinheiro na conta? Deixou o dinheiro na conta. Eu falei, não pode. Eu falei, então antes de você me contar o valor, presta atenção. Você verificou se é meu? Olhou todas as pendências, se não é de alguém, porque eu não vou ter como devolver. Não, filho, esse dinheiro é seu, você deixou lá. Eu falei, eu acho que é melhor você conferir de novo, antes de você me falar se é meu mesmo. Não, filho, já está conferido, o dinheiro é seu. Falei, então conta. Nem R$1 a mais, nem 1 centavo a mais do valor que eu tinha colocado debaixo da cruz. Compreendem? Não é, o poder de Deus é algo extraordinário. Ele não deixou nem um centavinho a mais para um picolé. Filó, você não pediu, não foi isso? Foi isso que chegou. Então, a confiança é uma coisa construída, mas tem que ser uma fé igual ao menino. Eu falei com Jesus, eu paguei o aparelho para você e você me deu quantas vezes o que eu te dei? Compreendem? Então essa construção é algo que eu convido vocês a viver, nesse abandono com Ele. Comece com as pequenas coisas, entrega, confia. Falei, só eu, Senhor. Falei com Ele, puxa vida, eu chorei. Eu falei, Jesus, até o centavo que tinha na conta, era o dinheiro que só passou de mão, que não era nem meu. Tenho certeza que o dinheiro não era meu. Falei, obrigada, você foi criativo nessa. Então assim, eu tinha certeza que eu tinha fechado essa conta, absoluta. Mas é encantador. Se eu passasse o dia contando para vocês metade das coisas que eu vivi, que Ele fez. E quando eu vi o padre Duarte Lara falando comigo, né, o dia que eu estava conversando com ele sobre os exorcismos, ele falou, minha filha, o dia que vocês tiverem a oportunidade de ver, ele fecha os olhinhos, fala com aquela calma dele, o poder de Deus é extraordinário. É assim que ele fala, muito calmo. E é isso. Então, acalmar um vento, acalmar o mar, acalmar uma tempestade da nossa vida. Difícil acalmar tanto tumulto que a gente carrega, porque a gente quer resolver tudo sozinho. A gente acha que vir rezar e perder tempo. E a gente fica computando quanto tempo eu gastei aqui, ali, diante dele. Ele fala, o tempo mais precioso da sua vida é o que você tiver gastado comigo. Porque enquanto você está aqui comigo, eu faço o resto para você. Ó que troca. Espetacular. Então vamos pedir a Jesus que cada dia eu lembre e pense, quem é esse para quem eu levanto? Quem é esse por quem eu estou fazendo uma opção de seguir um caminho estreito, enquanto o mundo está me chamando para um caminho largo? E por que eu estou fazendo opção para andar assim, tão no aperto? Por Ele. Por que eu cuido de todos assim, como Ele falou? Por que você só cumprimenta que Ele te faz bem? Não faz diferença nenhuma. Por que você tem que amar o inimigo? Porque quem é ruim sou eu, tenho que aprender a amar. Não estamos aqui para aprender a controlar a conta bancária. A conta bancária Ele faz, estamos aqui para aprender a amar. Que não é fácil. Não é fácil aquela pessoa que você não gosta virar o espelho para você e falar que eu sei que está ruim ainda, que elas têm que melhorar. Não é fácil. O caminho com o Senhor, o caminho de conhecimento pessoal e de viver até a gente poder conseguir se abandonar nele, igual Jesus estava abandonado nos braços do Pai, dormindo no barco, é a nossa missão. De não ter medo de nada, porque se eu vivo para Ele, não é assim que São Paulo falou? Se eu morro, é para ficar com Ele, é estar com Ele. Quem vai me separar das mãos dEle? Ninguém. Ele fez o império voltar, igual Ele fez com Gedeão, gente. Vocês lembram da história de Gedeão? Para me encerrar, vocês lembram da história de Gedeão? Sou apaixonado com Gedeão. Lembra da história de Gedeão? Não? Gedeão também tinha que, ele era como um general, e ele tinha que levar o povo de Jerusalém para uma outra batalha, e a turma lá era 30 mil homens. Aí Deus falou com Gedeão, arruma uma turma boa de luta. Gedeão então arrumou uns 10 mil. Deus falou, aqui Senhor é esse? Não, Gedeão, gente demais. Senhor, só viu quantos que são do lado de lá? Gedeão, meu filho, eu estou com você. Senhor, lá é 30 mil. Gedeão, meu filho, eu estou com você, Gedeão. Tem gente demais. Depois vocês vão achar que vocês venceram por vocês. Pode não, gente demais. Então põe esse povo todo para tomar água aqui no rio. Você vai escolher os que agacharam e tomar água igual cachorro.
300. Senhor, só 300. O quê? O senhor viu quantos são lá, Senhor? 30 mil, Senhor. É aí, Gedeão. Tem gente demais, Gedeão. Gente demais. Gedeão, eu estou com você, Gedeão. Agora de noite você vai descer lá para poder ver o acampamento durante a noite, você poder ver como é que está a turma lá. Hein? Vai descer lá. Gedeão, eu estou com você, Gedeão. Senhor, mas é para ir? Se você está com medo, chama um companheiro. O que você acha que ele fez? Chamou o companheiro. O companheiro e Deus. Então vai os três. Vamos embora, Gedeão. Eles foram ver como é que a turma estava num vale. Deus falou assim: Gedeão, não leva nenhuma arma. Hein? Nenhuma arma. Senhor, o senhor viu quantos são? Não, eu estou com você, Gedeão. A confiança nossa é assim. Não, Senhor, mas o senhor viu quantos são? Vai. Vocês vão separar em 3 grupos de 100. Vocês vão ficar nos pontos que eu mandar. E vocês vão levar uma trombeta e um cântaro. E vocês vão iluminar. A hora que ao meu sinal, vocês vão tocar o cântaro. Vocês vão tocar a trombeta. E aí, no meio da madrugada, eles se posicionaram, 3 grupos, e tocaram. Gedeão tocou a trombeta e a turma tocou junto. Como eles estavam embaixo no vale e a turma em cima, quando tocou, o barulho foi uma coisa assustadora. Eles desorientaram, acordaram desorientado, e um matou o outro. Sobrou ninguém. Gedeão levantou a espada e falou: venci, né? Ele não, né? Por isso que é a espada de Gedeão, né? Então a nossa vida é assim. Gente, eu estou com você, eu sei. Então acho que tem hora que Deus olha para nós, sentado chorando, e pensa assim: por que será que está chorando, gente? Eu estou aqui. É isso que eu quero que vocês aprendam a viver na vida de vocês. Essa certeza que vocês não estão sozinhos. Essa palavra de Deus não mente. Eis que estarei convosco todos os dias. Então não tenha medo, seja lá do que for que bater na sua porta. Seja lá do que for, como amigo que Ele é nosso, a gente tem que aprender a aceitar o que Ele manda, o que Ele envia. Seja alegria, seja tristeza, seja dor, seja saúde. O que Ele mandar, o que Ele enviar para você, que seja feita a vossa santíssima vontade. Por quê? Porque eu estou convosco. Eu sei que Ele está conosco e que os olhos dele nos acompanham, que Ele escuta tudo, que Ele vê tudo, e que o coração dele, assim como o de Maria, está atento às nossas orações. E Ele vai agir. É essa confiança que tem de nos fazer descansar e ter um coração sereno, não no tumulto. Entregue a Ele, entregue. Mas isso é um treinamento. Por isso que todos os dias a gente se levanta e fala: Senhor, eu estou bem com saúde, eu tenho a graça, a honra de poder vos amar e servir. Então que o Senhor use de mim como o Senhor quiser. Pergunte para Ele 2 coisas: o que o Senhor quer que eu faça com o Senhor? O que o Senhor quer que eu faça contigo? E o que o Senhor quer que eu faça por ti? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos embora trabalhar. É assim. E aprenda a viver a aventura de andar diante de um Deus vivo. É simplesmente espetacular. Não tem como explicar, tem que viver. É espetacular. Viver com Ele todos os dias, saber que Ele está do seu lado. De vez em quando você vai rir sozinho, vai chorar, vai falar: gente, é verdade, né? Ele não é uma ilusão, Ele é real. Então aprendam isso. Deus nos permite viver isso. Experimentem. Quem é este a quem o mar obedece? Quem é esse que é capaz de acalmar a dor do meu coração? Quem é este que fala: Senhor, põe um bálsamo nessa dor, Senhor, põe a mão nesse tumulto da minha vida, e de repente a vida vira. De repente tem uma mudança radical em cada coisa. Quem é esse? Fala: é aquele que me ama, é aquele que me criou para ser dele, é aquele que me criou e me convidou para viver eternamente com Ele. Não desperdicem 1 minuto da sua vida. Faça somente aquilo que agrada o Senhor teu Deus. Não desperdice a oportunidade de andar diante de Deus vivo. Não permita que nada te perturbe. Aprenda tudo que te inquietar, venha até Ele. Tudo que chegou, que não chegou bem no seu coração, venha até Ele. Aprenda a ser dependente dEle, como o ar que você respira. E você verá que diferença fará na sua vida. Quantos remédios irão diminuir na sua vida? Porque a ansiedade será domada. Porque eu tenho um Deus que eu posso confiar. As minhas insônias serão resolvidas, porque eu posso me abandonar nele. Então nós teremos uma razão para dançar, para nos alegrar, porque o Senhor me
ama. Esse é o nosso sustento e a razão de estarmos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.